Olá, eu sou Luziana, do Lei Brasil, na internet. A gente vai continuar as questões de técnico em assuntos educacionais, caderno 1, 2014, UFAL, Copérv. Hoje a gente vai para a questão 6. Hoje não, porque hoje eu estava agora, Porque foi hoje mesmo que eu gravei o outro vídeo. Tomara que dê certo, mas vamos lá, que já cansei de tentar fazer esse vídeo. A questão 6 diz o seguinte: a questão 6 refere-se ao texto abaixo. Steve Jobs, fundador da Apple, acreditava que seus produtos não eram para todos. Vendê-los mais caro fazia deles símbolo de status. Foi assim com o iPhone. Desde o lançamento em 2007, a cada nova versão, o preço era mantido em torno de $600, enquanto o modelo anterior ficava mais barato. Muita coisa mudou desde então. Jobs não está mais no comando e a Apple perdeu mercado para o sistema Android do Google, com vários modelos de baixo custo. Hoje o Android detém 79% das vendas e o iPhone 14,2%. Revista Época, 9 de setembro de 2013, página 67. Antes de seguir adiante, lembre que essa revista foi de 2013. Steve Jobs já se foi, já morreu, já fechou o paletó, ok? Já chutou o balde. Vamos lá então. Seguindo adiante. Questão 6. Analisando-se as ideias contidas no texto, conclui-se que, letra A concepção de marketing da Apple estava fundamentada na possibilidade de os produtos do sistema Android tomarem a liderança de vendas. É claro que isso é absurdo. É claro que que ninguém ia fazer destruir sua própria imagem para fazer propaganda de outra pessoa. Então, A está errada. Letra B. O pensamento de Jobs sobre seus produtos era essencialmente mercadológico, desconsiderando inclusive os apelos sociais advindos do consumo. Os apelos que vieram do consumo. O consumismo pedia para que ele baixasse os preços e ele não baixava. Então, o pensamento de Jobs sobre seus produtos era essencialmente mercadológico. Não, ele queria supervalorizar o produto dele. Era ego mesmo, marmota, frescura. Então, errado, letra B. Desculpa pela minha explosão. C. A liderança das vendas do sistema Android é uma reconfiguração para o baixo custo e uma redefinição dos conceitos de status e de consumo baseado também nas ideias de Jobs. Não. A liderança de vendas do sistema Android é uma reconfiguração de baixo custo? Não. Android é Android, Apple é Apple. Não se basearam no pensamento de Jobs. Steve Jobs achava, ele já morreu, não acha mais nada. Achava que os produtos dele não tinham que atender a classe mais humilde. Ele tinha que atender quem tem status, quem tem dinheiro, poder aquisitivo. Não era para chegar na ralé. Então, não. Android não tem a mesma ideia dele. Android quis alcançar todas as classes, supostamente.
Letra D é a correta. A estratégia de marketing da Apple, quando fundamentada por Jobs, rebuscava principalmente um dos significados de status que se baseia no custo mais alto do produto. É isso? Ele acha que se um produto é bom, se um produto é para rico, tem que ser lá em cima o preço. Como, por exemplo, alguns perfumes que eu não vou citar nomes, né? São milhões só por causa do frasco. Então você vai pegar um monte de perfume e botar num frasco de um perfume que foi caro, né? Vamos lá. Por que não é letra E e sim letra D? A letra D a gente já disse por quê. Letra E diz: a estratégia de marketing da Apple foi mantida também pelas concepções de mercado do sistema Android. Nunca. Se o sistema Android continuasse com a ideia da Apple, também não ia vender. Então vamos lá. Adelante. A questão 7 refere-se ao texto abaixo. Embora não houvesse transcorrido desde que apagamos as luzes muito mais do que 1 hora, eu já me sentia como se a noite inteira tivesse passado, e como se em breve a luz do sol viesse de novo nos despertar e cobrir a cidade. Arthur Conan Doyle, A Sociedade dos Ruivos, em 4 contos. Sol, São Paulo, acho que é a editora Sol, São Paulo, 2006, né? Então o livro, esse conto, A Sociedade dos Ruivos, está dentro do livro 4 contos. Vamos lá adiante. Então aqui diz: a oração que introduz esse parágrafo em relação ao restante do texto é uma oração subordinada adverbial. Então a oração subordinada adverbial, qual delas? Já está dizendo qual é, mas vocês sabem que tem. Vamos mostrar aqui as orações, explicar para vocês as orações subordinadas, né? As orações subordinadas adverbiais, desculpa que eu saí, copiei e colei do Wikipedia, para vocês quiserem. O Wikipedia diz: são introduzidas as orações subordinadas que se subordinam a alguém. São introduzidas por conjunção subordinativa, exceto a conjunção integrante, e funciona como adjunto adverbial, ou seja, lembrem dos advérbios, da oração principal. Deixa eu apagar. As causais expressam causa, então exprimem a causa de um fato. Algo aconteceu por causa de alguma coisa antes. Então ocorreu, exprime a causa do fato que ocorreu na oração principal, iniciadas principalmente. Por exemplo, não estudou, logo não passou. Simples assim. Exemplo aqui também dado: foram dormir porque estava chovendo, então não puderam sair. Eu mesma teria saído. A menina chorou porque a apanhou da mãe, levou uma pisa boa. Principais conjunções que você vai encontrar nas causais: porque, visto que, já que, uma vez que, como, por quanto, na medida em que. Então vocês podem substituir quando vocês quiserem enriquecer o texto de vocês, em vez de dizer só porque, por exemplo, a menina chorou porque apanhou da mãe. Você pode colocar a menina chorou visto que apanhou da mãe. A menina chorou já que apanhou da mãe. Embora fique meio estranho dizer isso, né? Uma vez que apanhou da mãe, então. Para ficar mais bonito o texto.
Acho estranho botar por quanto apanhou da mãe ou como apanhou da mãe, é normal. Mas vamos lá adiante. Então, outra. Orações subordinadas adverbiais comparativas. Comparam. Claro, tá dizendo. Que vocês vão ter 6C nas orações subordinadas. Um F, que é de final. Um T, temporal. E proporcional, um P. Ok? Então vamos lá terminar de explicar isso. Então estamos na terceira, que é com C. Comparativa, estabelece uma comparação. Exemplo, essa mulher fala como um papagaio, fala igual a um papagaio, eu, por exemplo. Principais conjunções: que, do que, como, assim como, tanto quanto. Ok? Essa mulher fala tanto quanto um papagaio, por exemplo. Concessivas dão a ideia de concessão, permissão. Concedo essa graça para você. Então indica concessão. Exemplo, embora chova, mesmo que chova, ainda que chova, eu vou à praia. Então, embora chova, é o que eu falei, o exemplo. Embora chova, ainda que chova, posto que chova, conquanto que. Então, bora lá. Então, embora, ainda que, posto que, conquanto, mesmo que, se bem que, por mais que, apesar de que você não quer minha ajuda, eu vou ajudar você. Ok? Apesar de você não querer minha ajuda. Bora lá. Condicionais. Desculpa, eu tô tão grossa hoje. Condicionais expressam uma condição. Eu só vou lhe ajudar se você quiser minha ajuda. Se você assistir o vídeo. Bora lá, então. É claro, né? Como é que vou lhe ajudar se você ver o vídeo? Se chover, não irei à praia. É uma condição. Outro, se, salvo se, desde que, exceto se, caso, desde que, contanto que, se, sem que, a menos que e não obstante. Exemplo, se chover, não irei à praia, foi o exemplo que eu dei, exceto chuva, em caso chova, contanto que não chova, contanto que chova, eu não irei à praia. Se chover, não irei à praia. Ok? A menos que chova, não irei à praia. O não obstante eu não vou usar porque eu não acho estranho. Não é comum. Não obstante chuva, não irei à praia. Conformativas. Exprimem acordo, concordância de um fato com o outro. Exemplo, cada um colhe conforme semeia. Cada um colhe o fruto que plantou. Então, como, consoante, segundo, conforme. Ok? Então, essa é a conformativa. Assim, conforme você me disse, eu fiz. Então, da maneira que você disse, eu fiz. Consecutiva é uma consequência. As consequências vem depois a outra. Traduzem a consequência ou efeito de que declara a oração principal. Falei tanto que fiquei rouco. Falei tanto que vocês cansaram de me ouvir. Fizeram tanto barulho que o som saiu aqui. Então, principais conjunções: que,
precedida de tal. Gente, assim fica difícil. Vamos lá então, as principais conjunções. Que precedida de tal, tão, tanto, tamanho. De sorte que, de modo que. As finais dão a ideia de finalidade ou objetivo, né? Então, todos estudam para que possam passar no vestibular, no concurso. Então, principais conjunções: para que, a fim de que, né? Com finalidade de, né? As temporais, agora, finalmente, as temporais indicam circunstância de tempo. Logo que chegou, sentou-se no sofá. Esse logo é tempo. Assim que chegou. Quando, enquanto, antes que, assim que, logo que, até que, depois que, cada vez que, desde que chegou, está sentado no sofá. Proporcionais dão ideia de proporção. Exemplo: o trânsito piorava à medida que a chuva aumentava. Principais conjunções além de a medida, né? À medida que, quanto mais, quanto menos, mais, menos, à proporção que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, mais, menos. Exemplo: o trânsito piorava tanto mais que chovia. Que estranho, mas é isso. Então, aqui eu tenho orações reduzidas, mas não sei se vale a pena dizer, porque vai ficar muito comprido. Vou lá dizer, já está aqui mesmo. As orações subordinadas reduzidas, aqui a gente falou era subordinadas adverbiais, essa é reduzidas. As orações subordinadas reduzidas podem aparecer sob a forma de orações. As orações subordinadas podem aparecer sob a forma de orações reduzidas, que apresentam as seguintes características: o verbo em formas nominais, como gerúndio, particípio ou infinitivo. O gerúndio cantando, falando, particípio cantado, falado, abrido. Existe isso, né? Eu vou deixar esse para depois, senão não vai dar tempo de terminar o... não, vou pegar o carregador que é melhor. Continuando, então, o particípio, entenderam? E o infinitivo, cantar, falar, estudar, né? Vamos lá então. Não são introduzidas por conectivos, conjunções subordinadas ou pronomes relativos. Meu desejo era viajar para a Grécia. Nota: é incorreto, segundo a gramática normativa, a construção de oração subordinada substantiva objetiva direta. Deixe eu passar. Porque o eu não faz nada. O eu não é objeto. O eu não é objeto. O eu é sujeito da frase, entendeu? O eu só pode fazer, ele não pode receber. Ok? Estão entendendo? Vamos lá. Parece até que vocês vão responder. Então,
não se deve utilizar pronome pessoal do caso reto como objeto da frase. Então, porque não pode ser usado, a gente vai ter que usar deixe-me passar. Me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ok? É triste, mas esses exemplos são as figuras. Reduzida de gerúndio. Encontrei as crianças brincando de bombeiro no jardim. Reduzida de particípio. Apresentado o resultado, todos discordarão. Assim que o resultado for apresentado, todos discordarão. Observações. Olha lá, não existe. O sujeito das orações reduzidas de infinitivo, isto ocorre no infinitivo flexionado ou pessoal, porque as orações reduzidas de infinitivo impessoal, com os pronomes oblíquos átonos, exercendo a função de sujeito. Exemplo, mandei-o sair. Então, quem mandou sair? Eu mandei sair. Mandei ele sair. Então, o sujeito do verbo do infinitivo, o convém reescrevê-la na oração desenvolvida. Mandei que ele saísse. Não deve ser contraído com a preposição de. Ok? Exemplo. A maneira de ele trabalhar não é satisfatória. É a maneira correta de escrever. Se você escreve a maneira dele trabalhar não é satisfatória, está errado, né? É uma dúvida que muita gente tem. Eu tinha muito essa dúvida por muitos anos da minha vida. Deixa eu diminuir aqui eu mesma. Então, a maneira dele trabalhar não é satisfatória, errado. Os pronomes pessoais oblíquos me e ti não devem ser usados como sujeito das orações reduzidas de infinitivo, flexionado ou pessoal. No lugar deles, devem ser usados os pronomes pessoais retos eu e tu. Por exemplo, pediram para eu fazer isso. Ok? Porque o para, aí você já pode botar o não se coloca mim, porque o mim não faz nada. Pediram para mim fazer isso, está errado. É pediram para eu fazer, ok? Então, esse assunto sobre as orações eu peguei na biblioteca Wikipedia Livros e eles pegaram do livro de Evanildo Bechara, Celso Cunha Sintra. Se quiserem podem dar uma pausa para ver de onde é que pegaram para vocês estudarem, ok? Vamos lá para o outro que a gente estava. Então, voltando para o assunto que a gente estava, o sétimo. Tá ficando muito comprido isso. Desculpa, é São João. Então, aqui é concessiva, por isso, porque dá, concede, né? Então, a oração que introduz o parágrafo em relação ao restante do texto é uma oração subordinada adverbial concessiva. Vamos lá. Embora não houvesse transcorrido desde que apagamos a luz. Então, embora é concessiva, ok? Como eu já tinha dito aqui.
A questão 8, oitava questão, refere-se ao texto abaixo. Então, esse texto aqui. Nunca fiz análise na vida. Respondendo antecipadamente a uma pergunta que ouço com frequência, digo brincando, como defesa técnica, que se fizesse análise correria o risco de ser curado, e então, adeus, escritor. Cristóvão Teresa, O Espírito da Prosa, Rio de Janeiro, Editora Record, 2012. Para o autor, a expressão adeus, escritor, chama a atenção para a seguinte premissa: estando curado, anula-se o escritor. Correto, estando ele curado, porque ter problema é que faz ele ser escritor. Todo escritor deve fazer análise. Não, ele quer dizer que não deve fazer análise. C. Análise é alguma coisa irrelevante para quem precisa. Não é verdade. Quem precisa fazer análise deve fazer. Mas ele quer dizer que para ser autor não deve fazer análise. Letra D. Os escritores desajustados fazem análise. Não é verdade. Como é que ele vai fazer? Letra, por favor, não morrer na hora da prova. A prova não é sua amiga. Letra E. O ofício de escrever é inerente à ação de fazer análise. Não, inerente é que tem a ver com fazer. Não. Então, letra A é a mais acertada. Questão 9. Refere-se ao texto abaixo. Existirá, em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança. A cura. Lulu Santos. Existirá. Bora lá, então, me empolguei. Anos 80. Na letra da música apresentada acima, a expressão em todo porto é classificada como adjunto adverbial de lugar. Em todo lugar, em todo porto, não é? Em já está dizendo que é um lugar. Letra B, termo essencial da oração, nunca na vida. C, termo integrante da oração, eles estão querendo confundir você. Período simples. Vocês lembram que período simples, período composto, é quando um período só tem um verbo ou tem dois verbos. Predicado verbal, não. Então, adjunto adverbial. Esse aqui eu acho que não tem muito o que explicar, mas vamos lá. A questão 10, já? Finalmente. A questão 10 refere-se... Desculpa essa buzina. A questão 10 refere-se ao fragmento O tempo é isto, o poder que faz com que as coisas que existem deixem de existir para que outras que não existam venham a existir. Rubem Alves, Quando eu era menino, Papiros, 2003. Considerando os termos e a concordância dos verbos sublinhados, podem ser substituídos por haver e obtém-se a seguinte forma correta. Vamos lá, desculpa a pausa. 10º, finalizando, considerando os tempos e a concordância, os verbos sublinhados podem ser substituídos por haver e obtém-se a seguinte forma correta. Letra A, havia. Quais são os verbos? Primeiro, quais são os verbos? O tempo é isto.
o poder que faz com que as coisas que existem deixem de existir, para que outras que não existiam, eu não sei porque falaram sublinhados, porque não tem sublinhados nem lá nem aqui, que não existiam, venham a existir. Então, haviam, não pode ser, porque aquilo que aqui não as coisas que existem, haver no sentido de existir é há. E no presente, né? Existiam, haviam, havia, há e havia, ok? Se há é no singular, havia tem que ser no singular, havia, final, passado. Então não é haviam, nem há e haviam, nem haviam. Por quê? Porque há no sentido de existir, haver no sentido de existir é singular. Então havia é o passado de haver, e há. Então aqui temos existem, está no presente, e existiam. Então substituindo esses dois, existem, existiam, fica há e havia. Existem, que há, que haviam, que existiam, que havia, ok? Vamos substituir aqui para a gente entender o que é que eu estou falando. Há, havia. Vamos ler agora. O tempo é isto, o poder que faz com que as coisas que há deixem de haver. Ou existir. Vamos deixar existir. O tempo é isso. É o poder que faz com que as coisas que há deixem de existir, para que outras que não havia venham a existir, né? Então eu espero que essa questão realmente foi chatinha, né? Porque a gente fala de um jeito, escreve de outro às vezes, né? No popular a gente tenta não ser uma... Eu até falei num comentário do YouTube, eu falei que é difícil a gente falar correto quando um monte de gente fala gramaticamente incorreto, né? A gente se sente um peixe fora d'água, mas enfim. É importante que a gente fale corretamente para que a gente escreva corretamente. E na hora de um concurso não precisa estudar tanto para fazer um concurso e ficar em dúvida, ok? Então, muito obrigada por assistirem. E quem não gostou, não precisa mais assistir. Um beijo e fiquemos com Deus.